Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. Versículo lindo para começar o dia, né? Sexta-feira, manhã IPP aqui com você. Muito bom dia, muito bom estar com você de novo. Estamos muito felizes. Hoje o tema de peso, hein, gente? Intelectualidade para a glória de Deus. Um assunto imperdível. Fica aí que vai falar muito com você, eu tenho certeza. E antes de começar a falar do assunto, quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal que nos assiste aqui, o pessoal que já está com a gente no chat, a Alexandre, o Leonardo que falou bom dia, Pedro e Lídia. Lídia, é muito bom poder participar com vocês mais uma vez. Benção, é um privilégio nosso, Leonardo, muito bom. Ele colocou também a paz aqui. Um bom dia para você. Hoje nosso tema, para a gente começar conversando já, como a Lídia falou, um tema muito legal e para esse início de conversa, a nossa enquete do dia. Eu quero saber se você busca conhecimento, o que você tem feito para buscar conhecimento? Conta para a gente se você busca, o que você tem feito para buscar. Não, eu não acho que isso é necessário. A ideia é que a gente converse. Não tem resposta errada, não. Vamos conversando aqui, trocando ideia, e aí a resposta certa o pastor vem e joga para a gente aqui. Então pode fazer a sua pergunta. A ideia é que seja uma manhã muito agradável. Nessa sexta-feira, sextou com essa de se inscreva no nosso canal aqui, então já coloca sua inscrição e compartilha e principalmente conversa com a gente, vamos ter um bate-papo aqui no chat. E para falar sobre intelectualidade para a glória de Deus, nós convidamos nosso querido pastor Alberto de Lima. Não é porque ele estudou fora não, porque todos os pastores aqui da Igreja Presbiteriana estudam muito e eles sabem que de nada adianta esse estudo se não servir para a glória de Deus. E a gente vai falar desse assunto com o pastor Alberto Lima, que é pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, auxiliar, trabalhando mais na área de aconselhamento bíblico, marido da Paula e pai da Ana e do Samuel. Muito bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. É um prazer estar aqui com vocês e para falarmos a respeito de algo que faz parte da vida de todos nós, né? É verdade. É algo muito importante e que realmente deve ser pensado, deve ser discutido e deve ser discutido dentro dessa perspectiva bíblica, por um fator bem simples. A intelectualidade foi criada pelo nosso Criador, por Deus. Muito bom, esse assunto interessante, né? E pastor, vamos começar então falando o que a Bíblia fala sobre intelectualidade? Olha, Lídia, a Bíblia fala muito a respeito da vida humana em sua inteireza. Então, nós partimos do princípio de que existe um Deus e a Bíblia ela começa com um pressuposto. Existe um Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O capítulo 1, versículo 27 e 28, começa a falar a respeito da criação de Deus no sexto dia. O homem, né? Então, Deus está criando, Deus está trazendo à existência todas as coisas. Então, Deus traz do nada à existência todas as coisas. Deus é um ser eterno, imutável, real. E Ele se deu a conhecer, se revelou. E Ele criou o homem, de acordo com Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, à sua imagem e semelhança. Eu gostaria de ler esse texto para aqueles que nos acompanham, para que nós possamos formular de uma forma bem bíblica a nossa resposta quanto o que a Bíblia diz a respeito da intelectualidade. Portanto, abra a sua Bíblia no livro do Gênesis e deixe a sua Bíblia aberta aí no livro do Gênesis, porque ele vai ser a base. A doutrina da criação é a base para nós pensarmos intelectualidade, para nós pensarmos os objetivos, a função, o propósito da vida intelectual humana.
Não tem outra referência maior, né, pastor? certeza. Que bênção. Veja o que a Bíblia nos diz. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, preste bem atenção, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja que logo no início de todas as coisas, Deus cria ao homem e estabelece ali algumas ordens. Ele está estruturando a vida sobre a face da terra. O texto nos revela que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso nos diz muitas coisas. Isso nos informa que o homem é o único ser sobre a face da terra cujo Deus, Criador, se refere a ele como a minha imagem e semelhança. Deus possui características e qualidades. E a teologia, ela se refere a estas qualidades e características como os atributos de Deus. E dentro destes atributos de Deus, nós podemos falar que a intelectualidade faz parte daqueles atributos que Deus, um ser inteligente, comunica àquele que ele criou. Então, a Bíblia começa falando que a intelectualidade já existia desde a eternidade, ela pertence a Deus, e essa intelectualidade, como outros atributos e características que poderiam ser comunicadas, foram dadas ao homem. Oh. Então, a Bíblia parte do princípio de que somos seres criados para um exercício de um relacionamento pactual com o Criador. E aí, a partir desse momento, Deus começa, então, a nos dar algumas diretrizes, orientações de como seria a nossa vida sobre a face da terra. Daí o texto nos fornece a informação de que nós deveríamos exercer um domínio sobre a face da terra. Pois é, que interessante. Que nós deveríamos sujeitar a criação, que nós deveríamos ser, como diz um estudioso, um teólogo bíblico, Van Groningen, exercer um papel de vice-gerente sobre toda a criação. Então, isso seria realizado pelo exercício da intelectualidade no mundo criado por Deus. E aí, o capítulo 2 de Gênesis nos mostra que Deus coloca Adão e dá a ele algumas tarefas, alguns trabalhos. E Adão, então, na dependência do Criador, começa a dar nome aos animais. O que vem a ser isso? Não é simplesmente dar um nome como nós damos aos nossos animais domésticos, mas na realidade ele estava, a partir das suas características, digamos, daqueles animais, dando propósito, definição e objetivo a cada um deles. E isso ele fazia na presença de Deus. Então, portanto, nós vamos pensar que ele tinha um domínio das características zoológicas dos animais sobre a face da terra. Pensemos na intelectualidade ainda num mundo não afetado pela queda, pelo pecado. Eu estava pensando isso agora. Onde o homem exercia a sua intelectualidade na sua potencialidade. Não, digamos, impedido ou limitado. Não que o homem tivesse uma capacidade intelectual ilimitada, porque esta característica pertence a Deus,
Mas analogicamente, ou seja, Deus atribuindo a ele, dando a ele essa capacidade, ele começa a então interagir com toda a criação de Deus, exercendo a sua intelectualidade diante da presença de Deus, fazendo tudo aquilo na dependência do Criador. Então a Bíblia nos fala de diversas formas a respeito disso. Então Deus não nos criou para o ócio. Deus nos criou e derramou sobre a sua criação inteligências múltiplas que poderiam ser exercidas numa diversidade da criação. Nenhum de nós somos parecidos. Pedro tem habilidades específicas dadas por Deus. Você, Lídia, tem talentos e inteligências específicas dadas por Deus. Deus também me deu essas inteligências particulares. E isso, no ambiente da criação, antes da queda, deveria simplesmente refletir a glória do Criador. Já pensou? A homem e mulher diante de Deus, exercendo inteligências, habilidades manuais, habilidades intelectuais. Seremos então filósofos, cientistas, representando a presença, a autoridade e o controle de Deus no nível da criatura. Presença, autoridade e controle. Esta é a obra da providência de Deus. É assim que Deus governa sobre os céus e a terra. As suas criaturas, especificamente o homem e a mulher, a coroa da sua criação, exerceriam de forma a refletir esta glória, essas capacidades intelectuais. Não simplesmente as capacidades intelectuais, porque no Jardim do Éden eles adoravam ao Criador, eles amavam um ao outro e eles exerciam essa capacidade de cultivar a terra, de dominar os animais, de empreender, de usar o exercício da imaginação e da criatividade, assim como o Criador o fazia, obviamente, num nível da criatura, não como um criador. Então, nós podemos dizer que na criação, Deus criou um homem e o dotou de potencialidades intelectuais, deu a ele as suas afeições, cognição, a sua volição, tudo o que existia no homem agia como, digamos, uma perfeição de sincronia e expressava a experiência humana sobre a face da terra, dando glórias a Deus. Não existia uma separação ou uma ruptura. Ele exercia este duplo ofício, como Meredith Kline, um teólogo bíblico, falou, esse exercício da realeza, porque ele governa no nome de Deus, a criação de Deus, e ele também exerce a sua função sacerdotal de adorar o Deus da criação em esferas próprias, mas que estavam unidas sobre o governo de Deus sobre todo o cosmos. Então, os nossos primeiros pais deveriam exercer esta intelectualidade. Isso começou no Jardim do Éden, que era um simples arquétipo ou um protótipo inicial que deveria se expandir sobre a face da terra para que fôssemos uma cidade universal. Já pensou, pastor? Exercendo em sua exuberância as intelectualidades e as capacidades diversas da criação, como um culto de adoração ao Criador. Nossa, só de pensar. Isto é, digamos, o papel e a existência da intelectualidade desde o início de todas as coisas. Este é aquilo que nós chamamos de o mandato cultural. A respeito do mandato cultural, gostaria de fazer uma citação de um estudioso da Bíblia chamado Kline, que diz, abre aspas, o mandato cultural
põe toda a capacidade da mente e da força física humana para trabalhar em um mundo cheio de desafios e deleites para desenvolver o lar original paradisíaco em uma cidade universal. Os cidadãos dessa cidade viriam a existir pelo processo da procriação. E aqui eu abro um parênteses para dizer que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E em Gênesis capítulo 5, versos de 1 a 3, Adão e Eva, eles dão à luz, né? Eles têm o seu primeiro filho, e esse primeiro filho é dito no texto que é a imagem de Adão. Nossa. Existe então uma semelhança, obviamente, de caráter diferente, porque falamos primeiro do Criador e depois da sua criatura. Mas a semelhança, então, era este exercício da procriação. Eles foram colocados ali para procriar, fecundar e multiplicar-se. E eles, então, procriariam seres à sua imagem. Então, existe essa semelhança entre o exercício da procriação de seres humanos criados por Deus e de Deus, o Criador pactual glorioso. Então, no nível da criatura, nós procriaríamos. Então, continuando, sua forma física e arquitetura tomariam forma como produto dos empreendimentos humanos. A dimensão governamental da cidade foi fornecida pela própria estrutura de autoridade da comunidade que foi apontada como uma ordenança posterior da criação, elemento que ainda deve ser tomado. A cidade do reino é a reunião e síntese das ordenanças criacionais que definem o chamado cultural do homem. A cidade é formada culturalmente pelos seres humanos. Portanto, eu e você fomos chamados desde a criação para exercer a nossa intelectualidade, as nossas potencialidades doadas pelo Criador. E dessa forma, nós refletiríamos o Criador no nível da criatura, exercendo a totalidade da nossa experiência diante da face de Deus, o Criador. Que explicação esclarecedora, pastor. Muito bom poder pensar nisso. E assim, o senhor falando aqui, eu fiquei pensando assim, imagina o homem, né, se ele não tivesse pecado, o que ele não faria hoje no nível da criatura, né, pastor? Assim, imagina andar naquela cidade perfeita. Fiquei viajando aqui, o senhor falando, eu assim, é lindo o que Deus faz, né? Maravilhoso. Mas pode perguntar, Pedro, que senão... Sim, não, o pessoal está participando bastante aqui. Dizer, pessoal, pode mandar também perguntas, pode mandar os seus comentários. Eu queria saber com o pastor, então, como a gente já escutou aqui, a intelectualidade, então, é algo bom, mas pode se tornar algo ruim também. Por quê? Exatamente. Toda a minha fala inicial estrutura e se refere à intelectualidade no cenário da criação. Mas no próprio livro de Gênesis, no capítulo 3, nós somos informados de que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, decidiram, por um ato exclusivo de sua vontade, se rebelar contra o Criador. Eles, portanto, tomaram uma decisão e, com essa decisão, eles estavam transmitindo de que a verdade absoluta não provém somente do Criador. O exercício ou o diálogo travado pela antiga serpente e Eva no cenário da criação nos mostra uma fala que não foi simples. Todas as sugestões da antiga serpente, Satanás, foram sugestões extremamente sutis e altamente elaboradas intelectualmente. Pensemos que Satanás é um ser angelical, e como um ser angelical ele tem poder, e tem uma inteligência também exercida, porque esta é derivada do Criador. Satanás, Lúcifer, é também uma criação de Deus.
que se rebelou contra o Criador. Então, no diálogo que ele estabelece ali com Eva, existe uma sugestão progressiva. Olhemos ao texto. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Veja que o argumento ele é invertido. Se você parar para pensar, o argumento está invertido. Porque Deus disse, quando plantou o jardim do Éden, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. A ênfase é no negativo, o argumento invertido. E a sugestão daquela dúvida da bonança da parte de Deus. A mulher responde à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Veja o que Deus diz a Eva: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Então, Deus está dando essa liberdade, comam livremente de toda a árvore do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aqui no segundo ponto, nós começamos a ver uma distorção da verdade ou da palavra de Deus. Primeiro, uma inversão da ênfase. A ênfase na fala de Deus é comam livremente, exceto desta árvore. O argumento da antiga serpente Satanás é invertido. Não é verdade que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Nossa. E Eva responde: nós não podemos comer e nem tocar. Então, nós podemos ver novamente aqui o exercício de um debate intelectual, obviamente um confronto cósmico entre Satanás, a antiga serpente, e a coroa da criação. Satanás já estava na sua investida sobre Eva, invertendo a ordem da estrutura criacional, que colocava sobre a responsabilidade do homem a liderança amorosa. Portanto, nós vemos aqui realmente um conflito espiritual entre seres criados por Deus, a antiga serpente, Adão e Eva. Por que então eles resolveram e decidiram dar ouvidos a outra fonte de revelação, senão a revelação de Deus, da sua boca? Então, o pecado entrou na experiência humana. Portanto, Pedro, na sua pergunta a respeito se a intelectualidade pode ser maléfica, ela passa a ser maléfica quando ela é atingida pelo pecado do homem e da mulher. Agora, este dom maravilhoso que nos diferencia, um dos aspectos que nos diferencia, vai ter duas direções. Então, quando nós pensarmos a respeito da intelectualidade, nós precisamos pensar nessas duas direções. A intelectualidade, desde então, desde o pecado entrando no mundo, ela pode ter uma direção para o louvor e glória de Deus, do Criador, exercendo aquilo pelo qual fomos criados para exercer, adorá-lo na inteireza da nossa experiência, seja emocionalmente, intelectualmente, as nossas vontades, os nossos desejos, tudo num pacote e numa harmonia preciosa diante do Criador? Ou esta intelectualidade, agora atingida pelo pecado, pode ser usada contra o Criador? Eu posso usar aquilo que Ele me deu contra o Criador. Então, eu exemplifico isto citando um professor já falecido, fundador do Departamento de Apologética do Seminário Teológico de Westminster, em Filadélfia.
ele nos fornece um exemplo de um pai com o seu filho no seu colo. Né? Ali está o meu filho no meu colo. Mas quando ele atinge ali 2, 3 anos, ele começa a fazer as suas... Desde o início, mas ele começa a fazer coisas mais e mais elaboradas. E ali ele está dando bofetadas no rosto do seu pai. E às vezes com fúria e ira. Pois é. Então aquele que é o meu filho se rebelando contra o pai. Então Vanti usa essa ilustração vívida para dizer que o homem, no estado de queda, pode usar a sua intelectualidade tanto para a glória de Deus, como em rebelião ao Criador. Então, sempre que nós pensarmos em intelectualidade na vida de hoje, em nossa vida, no mundo que vivemos, nunca poderemos pensar nela de forma neutra. Ou seja, quando eu estou exercendo intelectualidade, a minha inteligência, as coisas que eu estou aprendendo, isso não tem nada a ver com Deus. Na realidade, esta dicotomização, ou esta fissura, essa separação entre a vida intelectual e a vida espiritual é estranha de acordo com a doutrina da criação. Porque todas estas, digamos, faculdades da experiência humana, elas foram criadas por Deus e devem ser exercidas diante da face de Deus, para a glória de Deus. Nossa, pastor, as explicações são excelentes. Dá para ir longe, assim, e surgem várias perguntas no meio do caminho, mas se a gente for entrar em cada pergunta, eu vou deixar para quem está assistindo perguntar, porque eu vou abrir mão das minhas perguntas para vocês, mas eu gostaria que o senhor destacasse para a gente viu de usar para glorificar ou não a intelectualidade. Agora, eu queria perguntar para o senhor, qual a importância da intelectualidade para o cristão, pastor? Porque às vezes as pessoas não dão a importância, acham que a palavra mata, confunde um monte de coisa, mas tem uma importância para o cristão. Queria que o senhor explanasse isso para a gente, por favor. Olha, Lídia, para o cristão isso é algo extremamente profundo. E é um privilégio, né? É um privilégio. Mas veja só, no mundo caído, no mundo cheio de pecado, nem sempre ela vai ser um deleite. Perceba só que no mundo caído existem as influências da queda e agora nós vamos exercer esta intelectualidade muitas vezes com muito esforço, com muita dificuldade, com enfado. Para muitas pessoas, digamos, uma leitura ou um exercício de estudar matérias como química, matemática, física, são um inferno, na Terra. Então, Pedro já está rindo. Então, obviamente, nós devemos, obviamente, pensar que nem todos foram chamados para serem físicos, químicos, Sim, biólogos, isso a gente entende. Arquitetos, engenheiros, artistas, músicos. Então, existe essa diversidade. É importante nós notarmos isso. E não dá para confundir com o esforço também, né, pastor? Sim. Porque o esforço também exige dedicação. Então, é outra coisa que o senhor está falando, né? Quando é um enfado, quando realmente está do contrário, ele não glorificando a Deus. Exatamente. Mas para o cristão, vamos pensar dessa forma. Na perspectiva da criação, da queda e da redenção, nós em Cristo temos então esta motivação e a doutrina da criação nos fornece este substrato, este fundamento sobre o qual nós podemos pensar na importância da inteligência para o cristão. Então, eis aqui o primeiro ponto, que é a sutileza que nós como cristãos podemos cair, é separar essas duas coisas, as questões espirituais das questões intelectuais. A vida em sua inteireza é religiosa. Então, quando eu falo da intelectualidade com duas direções, eu estou carregando a intelectualidade como um exercício religioso, que é feito para Deus ou contra Deus. Então, para o cristão, cientes de que a intelectualidade é criação, é parte da criação de Deus, ela deve ser usada em sua intensidade. Obviamente, com todos os obstáculos e esforços que devem ser empreendidos
como um objeto ou como uma ferramenta de louvor e adoração ao nosso Deus. Portanto, como cristãos, nós devemos estudar, nós devemos nos esforçar, porque nós entendemos que a intelectualidade, o estudo, a pesquisa, ela é um exercício espiritual, feito por Deus. Obviamente eu devo olhar para mim e entender aqueles talentos, aquelas potencialidades que Deus tem dado de forma diferente. Por exemplo, a facilidade como, digamos, você, Lídia, se comunica. Isso é algo dado por Deus a você. Obviamente você deve usar isso para a glória de Deus. Isso não, obviamente, não a impede de desenvolver técnicas, de conhecer novas técnicas e novas coisas e potencializar isso como o seu exercício de adoração ao Criador a respeito das coisas que Deus tem dado a você. Por exemplo, Pedro. Deus deu talentos e inteligências a você. E você sabe naquilo que você faz que realmente traz deleite a você. Você conhece, digamos, as suas potencialidades e as suas fragilidades. Percebam só que a multiplicidade das inteligências para o cristão deve levar a gente a pensar, ok, Deus me deu isso, como é que eu vou a cada dia trabalhar como um exercício devocional para que cada vez mais Deus seja honrado e glorificado. Digamos, no campo da universidade, nós precisamos de cristãos comprometidos com a palavra de Deus. Muito, pastor. As nossas universidades estaduais, federais, estão repletas de ateus. Nossa. Digamos, um homem de intelecto, um homem de gênio, ele pode usar essa capacidade para construir uma teoria para destruir a fé dos nossos adolescentes no primeiro ano de faculdade. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Sim. Não é verdade? Não é verdade que os nossos adolescentes, encantados pelas melhores universidades, entram nas universidades, mas um ano depois eles estão questionando a fé, Deus, a Bíblia, Jesus, todas as coisas. Por quê? Porque as escolas estão paramentadas de pessoas que estão usando as suas capacidades intelectivas contra Deus. Porque na história da humanidade, grandes cientistas, intelectuais, físicos, biólogos, exerceram e construíram teorias onde Deus não era descartado. Onde Deus, de modo algum, era descartado. Então, a boa ciência, ela não se ergue contra a Escritura. Mas nós, cristãos, porque de alguma forma perdemos ou espiritualizamos o espiritual e secularizamos o exercício intelectual, chegamos a dizer, não, o estudo da matemática é coisa que não glorifica a Deus. No seminário que eu estudei, eu tive o prazer de ter algumas aulas com o Dr. Verne Poitras. Dr. Verne Poitras tem um PhD em matemática na Universidade de Harvard. Depois de ter este PhD em matemática, então você imagina o que é um PhD em matemática na melhor universidade do mundo, ele se sentiu chamado ao ministério. Mas ele começou a desenvolver literaturas que dialogam com as ciências, com a matemática, com a sociologia, com a literatura, desde uma perspectiva cristã, para avaliar todo o universo da intelectualidade humana. Nós precisamos de cristãos assim, que estudem matemática para a glória de Deus, que estudem biologia e sejam hábeis para argumentar com teorias mentirosas que tentam destruir Deus do papel da criação. Exatamente. Tentam explicar a existência sobre a Terra, descartando um Criador. Por isso, digamos, eu posso citar o nosso irmão
Marcus Eberlin, É verdade. com o seu trabalho, né, no Instituto Discovery, Fenomenal. na Universidade Mackenzie, Mackenzie, é. o doutor Adalto Lourenço. Né, então, todos esses cientistas, John Lennox e outros cientistas, professores de universidades como Oxford, Cambridge, Sim. Que realmente são cristãos, que creem em Deus e estão ali na milita, estão ali nas trincheiras de frente, exercendo a sua intelectualidade para a glória de Deus. Exatamente. Então, a importância da inteligência para o cristão, tremenda, Lídia, Pedro. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e, obviamente, investir naquilo que Deus tem nos dado, as múltiplas inteligências para fazermos tudo em louvor e glória ao seu nome. Amém. Muito legal, pastor. O pessoal está comentando aqui, ó. Que palavra maravilhosa e motivadora a Maria colocou. Eu achei muito legal o comentário aqui do Adriano. Falou: bom dia, sou de Recife e amo esse programa. Sou recente convertido. Quando não posso assistir ao vivo, sempre assisto depois. Muito bom acompanhar vocês. Jesus nos ama. Comentário maravilhoso. É um privilégio para a gente caminhar juntinho com você, Adriano. Tamo junto. A Maria Roquerina perguntou aqui: perdi o começo. Como é que eu faço para assistir depois? Que eu gostei demais. Explicações maravilhosas. Depois vai estar tudo disponível aqui no canal. Então você entra depois do almoço, ali na parte da tarde, vai estar disponível uma app na íntegra lá. Aí dá para assistir tudo de novo, né? Porque é um delícia, conteúdo tão bom, tão desse, dá para assistir e compartilhar e enviar para as pessoas que você conhece, né? Eu gosto de assistir de novo, porque a gente administra bastante informação, né, pastor? Então, a gente assiste de novo, consegue absorver melhor, digerir, degustar cada palavra. Pastor, tem muita gente que acaba também buscando muito conhecimento e tal, e acaba entrando nos caminhos um pouco ruins, né? Como a gente já falou aqui, mas até mesmo na área teológica, pode ser algo que pode se tornar ruim? Com certeza, com certeza. Baseado em tudo aquilo que nós temos colocado aqui, relembrando as duas direções, nós não estamos isentos de usar a nossa intelectualidade, inclusive no campo teológico, bíblico-teológico, contra Deus. Como assim usar esta informação bíblico-teológica contra o Criador, em rebelião ao Criador? Existe algo que foi desenvolvido pelo professor Cornelius Van Til no seminário de Westminster, quando ele resgatou algo que nós chamamos de os efeitos noéticos do pecado. O pecado atingiu toda a experiência humana, inclusive o seu intelecto. O intelecto não pode ser dissociado desta experiência de queda, dessa experiência de pecado. Portanto, nós cristãos fomos, obviamente, resgatados por Deus na obra de Cristo, mas estamos num processo de santificação. Como estamos num processo de santificação, podemos sim, de uma forma muito sutil, exercer a nossa intelectualidade, até mesmo o exercício do conhecimento teológico de uma forma pecaminosa. Eu gosto de um exemplo dado por Paul Tripp e Tim Lane no seu livro Como as Pessoas Mudam, editado pela Cultura Cristã, editora Cultura Cristã, e lá ele dá o exemplo de um homem que tem uma biblioteca teológica fascinante. Né? Ele tem todos os livros de teologia dos mais atuais, os livros de teólogos reformados. Ele tem os melhores comentários, aqueles top, né? Os top 3 comentários. Né? Então, ele tem tudo do bom e do melhor, o filé mignon. Então, ele conhece as categorias teológicas, ele conhece o conteúdo da teologia bíblica. No entanto, este homem, e aí ele coloca o nome de João, ele é uma pessoa extremamente crítica. Ele está envolvido em debates, ele está realmente usando o seu acúmulo teológico, de informação teológica, para se envolver em debates que acabam de uma forma muito negativa. Ele é extremamente crítico dos sermões do seu pastor. Os professores de escola dominical ficam enervados quando estão ali com o João na sala de aula, porque ele divide a sala, ele cria polêmicas e nada com um fim ou um objetivo que seja transmitir um conhecimento que seja para a edificação.
Então, eis aqui um ponto que nós precisamos diferenciar. Acúmulo de informação bíblico-teológica não pode ser confundida com o conhecimento do coração. Um ateu ou uma pessoa incrédula pode, digamos, munido de uma capacidade de memorização, memorizar um livro inteiro da Bíblia. Exatamente. Ele pode exercer algumas técnicas de memorização, ele pode conhecer categorias da Bíblia e da teologia. Mas se este conhecimento da Escritura, ele não se transforma no conhecimento do coração, ou simplesmente ele é um conhecimento teórico, ele não expressa a vida piedosa, ou a vida de Deus, ou a operação do Espírito no coração do homem, porque o conhecimento da palavra nos leva à piedade, a uma vida que agrada ao Senhor e que ama o próximo e que usa de tudo isso para o serviço da glória de Deus, amando o Criador e o seu próximo. Então, nós precisamos diferenciar isso. Nós temos este fenômeno, digamos, no mundo reformado. Vamos falar de casa, né? Para não falar da casa alheia, vamos falar de casa. Existe um fenômeno que é aquele fenômeno daquela pessoa que conheceu a teologia reformada e ele então está batendo em todo mundo, né? Ele está brigando no Facebook, no Instagram, ele está dizendo que todo mundo é burro, que todo mundo não tem conhecimento e que agora ele vai ensinar para todos e todos devem se prostrar diante dele. Eu estou obviamente exagerando aqui, mas há essa ideia de estar batendo em todo mundo. Ou seja, não existe nenhum tipo de humildade, não existe aquela simplicidade que acompanha um servo de Deus na exposição da verdade. E aqui, obviamente, nós devemos ser firmes naquilo que nós acreditamos, mas essa firmeza bíblico-teológica não deve ser confundida com agressividade. É verdade. Com desrespeito, com nós queremos utilizar esta intelectualidade para rebaixar, para manipular, para humilhar uma pessoa. Exatamente. Então, a busca da inteligência, ela deve ser reforçada, encorajada, mas este acúmulo de informação não significa vida no coração. É verdade. Esta mensagem, esta verdade, ela tem que ser, assim como que transformada em vida, numa vida que espelha a vida de Cristo. A piedade, uma vida que honra e glorifica a Deus. Muito bom. Uma humildade, uma dependência de Deus, um serviço ao próximo, não um show de exposição intelectual para eu mostrar para você que eu sou melhor ou mais inteligente do que você. Exatamente. E que você não pode me fazer perguntas. Então, esta arrogância, esta prepotência, ela faz parte da vida humana, da vida do homem, mesmo cristão, infelizmente. Né? Isso é um contrassenso. Isto é sentar-se na cadeira do não cristão, não é verdade? Então, verdade. Isso deve ser diferenciado. Nós precisamos, de fato, ter este conhecimento. E este conhecimento deve ser transformado em conhecimento que se expressa na minha vida. Nossa. De amor a Deus e amor ao próximo. Excelente, pastor, muito bom. É muito bom refletir sobre isso, né? E, pastor, eu queria, em cima disso tudo que o senhor falou para a gente, muito esclarecedor as suas explicações e nos leva a uma profundidade muito boa em relação a Deus com a intelectualidade. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final falando quais são os pontos que o cristão ele pode treinar o coração para ter as motivações corretas no estudo, já com uma mensagem concluindo o estudo, para usar de forma certa, de forma que agrada a Deus, né? Eu queria dar, então, pelo menos 3 diretrizes para todos nós cristãos pensarmos o tema intelectualidade, a experiência da intelectualidade na vida humana e, então, protegermos, né, o nosso coração, as nossas motivações. Em primeiro lugar, o exercício da intelectualidade tem um fim.
Ele tem um fim. A glória de Deus. Ele nos deu as nossas capacidades intelectivas. Eu não posso roubar a glória de Deus. Então, se você tem uma habilidade e você sabe que essa habilidade você faz bem, você, digamos, no nosso linguajar, você se garante. Né? Eu faço bem, eu mando bem aqui, né? Seja jogando futebol, seja construindo uma coisa com as mãos, seja articulando uma palavra, seja trabalhando atrás das câmeras, atrás dos computadores, seja o que for. Ela tem um fim, a glória de Deus. Não a minha própria glória. Não a exposição do meu nome para que as pessoas cheguem diante de mim e digam, nossa, você é fantástico. Não, a glória de Deus. Isso até incomoda, né, pastor? Quando você vê. Exato, exatamente. Mas nós vamos ser tentados Sim, sim. a roubar esta glória. É. Mas se nós temos a clareza de que aquilo que nós temos e estamos exercendo é em louvor ao Criador, isso nos ajuda a ter uma direção e o exercício da nossa intelectualidade. Em segundo lugar, eu devo me perguntar quais as minhas motivações. Quando eu me envolvo em disputas ou debates, o que está por trás deste meu ímpeto? É mostrar que eu sou o cara? É mostrar que eu sou bom mesmo, inteligente, eu vou te humilhar com isso? Ou há aquele exercício, aquele desejo de buscar a verdade? E buscar a verdade e achar a verdade é glorificar a Deus. Nós devemos nos perguntar isso. Muitas vezes nós nos envolvemos em debates teológicos, em debates bíblicos, ou em debates em áreas afins, áreas diferentes, diversas, como a matemática, a biologia, a química, a física, a arquitetura, a engenharia, e nós não avaliamos as nossas motivações. Na realidade, eu quero a verdade. Nós, como cristãos, acreditamos num exercício da nossa intelectualidade para a glória de Deus e acreditamos numa verdade absoluta. Nós precisamos ouvir a outra parte. Então, em segundo lugar, avalie as suas motivações. Primeiro, a finalidade da nossa intelectualidade, um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Em segundo lugar, avalie as suas motivações. Por que você está constantemente em debates e disputas? Você está querendo conhecer a verdade? E conhecer a verdade trazer glória a Deus? Ou você está querendo buscar outras coisas? É verdade. Em terceiro e último lugar, cultive a humildade. Quem eu sou? Quem Deus é? Porque Ele me deu as habilidades que eu tenho. Outras pessoas podem me ajudar. Digamos, vou dar um exemplo. Todos vocês aqui têm, habilidades diferentes. Na redação, na edição, na filmagem. E todos vocês precisam uns dos outros. Exatamente. Isso aqui é um time, é uma equipe. E o fato de que um conhece mais uma área específica do que o outro não deve ser interpretado como algo mal, mas como a beleza da criação de Deus. Deus está distribuindo entre vocês capacidades e inteligências diversas. Portanto, quando um depende do outro, digamos, Pedro, me ajuda, como eu faço isso aqui? Mateus, como é que eu resolvo este problema aqui? E isso expressa a beleza da criação de Deus. Quando um precisa do outro. É verdade. Quando um diz assim, é um corpo, cara, eu estou pastor? perdido aqui, me ajuda. Verdade. Que coisa maravilhosa. Mas por causa do pecado, eu me envergonho de falar assim. Eu escondo as minhas fraquezas e eu cultivo o orgulho e não a humildade. É verdade. Mas quando eu demonstro isso com humildade, eu posso reconhecer o exercício da intelectualidade na vida de outras pessoas e eu posso ser abençoado por ela. Eu posso ser abençoado. Então, dessa forma, eu vou protegendo o meu coração, exercendo, dependendo um do outro e crescendo no conhecimento. Cara, vamos fazer um curso juntos. Vamos avaliar essa coisa aqui. E todo o produto do exercício intelectual vai redundar em quê? Num serviço que glorifique a Deus. E que alcance pessoas. E onde o Evangelho está sendo, assim,
difundido, pregado nos 4 cantos da terra. Isto é uma bênção. É benção. Por isso, essa é a minha palavra final. Amém, A pastor. todos nós. Né? Deus deu inteligências diversas, diferentes. Cada um de nós aqui precisa um do outro. Né? Vocês já estão me conhecendo, né? Como eu sou bom nas tecnologias, para não dizer que sou péssimo, né? Eu sempre estou pedindo ajuda, né, dos irmãos, assim. Que benção. Por favor, me ajude aqui, eu não sei nem Mas onde é que todo vai mundo isso. precisa de ajuda, né, pastor? A gente sempre está Exatamente. puxando um para o outro aqui, sempre pedindo ajuda. Exatamente. Isso é o corpo, senão não dá, né, pastor? Exatamente. Como o senhor bem explicou, isso faz parte, vivemos isso, né? E se não for desse jeito, Deus abate orgulhoso também. Exatamente. Eu gostaria de dar Lídia, uma palavra final também, se você me permite. Claro, por favor, pastor. Aos jovens e adolescentes, não Por somente favor. da Igreja de Pinheiros, mas todos aqueles que estão me ouvindo. Sim. O exercício da intelectualidade deve ser encarado como um culto de louvor e adoração. Amém. Eu sei que quando nós falamos de estudo, né, você pode dizer assim, ai meu Deus, nossa, vai esse livro de 300 páginas de história. Não é fácil. Para fazer uma prova. Não é assim que a gente... É verdade. Quando o professor diz assim, olha, amanhã não vai ter aula, né? Um grito de aleluia, né? Não vai ter aula, não vai ter prova, né? Um festejar aqui. Eu tenho tentado ajudar, né, a minha filha dizendo, filha, vamos conhecer as letras, os números e as ciências, porque conhecendo isso nós estamos conhecendo a criação de Deus. Se você está enfadado, né, nesse tempo de pandemia, tudo pela internet, né, sem estar ali dentro da escola, você não aguenta mais olhar para uma tela de computador, coloque-se diante de Deus. Senhor, diga, olha, eu tenho dificuldade em matemática, física e química, me ajude. Sabe, me dê prazer e deleite de conhecer coisas que o Senhor criou. Foi Deus que criou isso. Né? A forma como os organismos vivem, interagem. Né? As fórmulas inorgânicas e orgânicas. As inequações, as frações, a aritmética, a geometria, a trigonometria. Todas essas coisas, a geografia, os relevos, todas essas coisas fazem parte da criação de Deus. Né? Portanto, Senhor, me ajude Amém. a usar a minha intelectualidade para a Tua glória. Que bênção. Essa é uma palavra aos adolescentes, aos jovens, aqueles que estão preparando para o Enem, para o vestibular. Estudem. Estudem pela motivação correta. Né? O mundo de hoje vamos estudar para fazer um curso para ganhar muito dinheiro. Pois é verdade. Mas estudem para fazer aquilo que Deus deu a vocês. Amém. Né? Se a sua área é humanas, então se dedique. Estude literatura, geografia, história e faça isso para a glória de Deus. Amém. Tenha uma visão crítica, entendendo que existem mensagens ali misturadas com ideias e teorias anticristãs. Mas eu quero encorajar a todos nós a exercer aquilo que Deus nos deu, a intelectualidade, Amém. para o louvor da sua glória. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada pela sua participação aqui. Obrigada por nos esclarecer tão claramente assim sobre a intelectualidade. Que Deus continue te usando e muito obrigada por o senhor ter aceitado nosso convite. Prazer, Lídia. Prazer, Pedro, estar com vocês. Que Privilégio. bom, benção. E agora a dica de leitura de hoje, inteligência para quê? Como usar o seu cérebro para a glória de Deus, do Pedro Dulce. A inteligência teria a finalidade exclusiva de nos fazer bem-sucedidos segundo os atuais padrões da sociedade de consumo? E a glória de Deus? Qual o papel da inteligência que Deus nos deu para sinalizar à sociedade os valores do reino? Por que parcela considerável da igreja despreza com tanta frequência a atividade intelectual?
Pedro Dutty estimula a discussão, incentivando uma geração a pensar e agir estrategicamente, ciente de que esse desapreço pelo debate intelectual apenas incrementa por parte dos não cristãos o domínio do espaço do pensamento criativo, diminuindo ainda mais a influência cristã nos rumos da sociedade. Pedro Dutty diz assim: penso que, embora muitos irmãos em Cristo ocupem lugares importantes em diferentes esferas públicas, poucos cumprem a sua vocação como uma mente genuinamente bíblica. Esse livro não foi escrito somente para eles, mas para toda a Igreja de Cristo, como uma convocação para levarmos a sério a inteligência que Deus nos deu. Aí fica a dica de leitura de hoje. E agora a gente quer ver que a Tainá tem para trazer para a gente hoje sobre informações dos cultos do final de semana. Fala aí, Tainá. Olá! Hoje eu quero compartilhar um recado do nosso reverendo Arival Dias Casimiro sobre os nossos cultos presenciais. Sabemos que eles estão sendo transmitidos pela nossa TV, mas eles também acontecem de forma presencial, respeitando os 40% da ocupação dos assentos. E o reverendo vai falar da importância de estar presente. Alô, você, meu irmão. Estou com a saudade de você tão grande e a igreja, a partir desse domingo, estará recebendo pessoas acima de 60 anos e também crianças que quiserem vir com os pais a partir de 6 anos de idade. Precisa fazer a inscrição. Nós temos 260 lugares, mas gradativamente esse número vai aumentar e, se Deus quiser, mais algumas semanas, nós estaremos com o nosso auditório liberado. Então não fique em casa, meu irmão, venha participar. Nós estamos com saudade de você e eu espero também que você sinta prazer de vir à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tá bom? Venha. É isso aí. Então você que está nos assistindo e quer participar, é muito fácil. É só se inscrever em nosso site ppinheiros.org.br/cultos. Tainá Félix, para o Manhã IPP. Olha aí, se inscreve então e participe dos cultos. É uma bênção poder estar na igreja aqui, curtindo os cultos ao vivo. Então se inscreve que as vagas são limitadas. E sexta-feira, quem está de aniversário hoje, dia 18 de setembro, a Abraão, a Felícia, a Iara, o Jorge, o Otto, a Shayla e também, como hoje é sexta-feira, amanhã, sábado, nós comentamos aqui quem está de aniversário amanhã. O Cláudio Blin, o José Roberto, o Luiz Aleixo, o Rafael, o Hugo e no domingão, quem está de aniversário, a Ives, o Michel, a Natália, Patrícia e a Ula. Todos vocês, um grande abraço com muito amor e carinho do Manhã IPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É muito bom tê-los aqui como membro e que Deus abençoe muito a sua vida. E também, quem está em casa assistindo e está de aniversário, também receba o nosso feliz aniversário, nossos parabéns e os nossos desejos de todo o coração. Que Deus te abençoe muito nesse ano novo e todos que virão e que sejam muitos para a glória de Deus. Sim, parabéns especial aí para o Rafa. Se o Rafa Galvão, um abraço especial para ele, que Deus continue te abençoando, está sempre aqui com a gente também. A Shayla também, né? Isso aí. E a gente fica por aqui, né, Pedro? Por hoje é só, mas se Deus quiser, estaremos de volta na segunda-feira, mas a nossa programação não para, acompanha os cultos no fim de semana. Hoje também tem capelania com a Leni, queridíssimo, então você tem que ficar aqui ligadinho o dia inteiro. É verdade, muito conteúdo para você e semana que vem a gente está de volta, lembrando que os cultos serão transmitidos ao vivo aqui, EBD, tem muito conteúdo, final de semana é hora de colocar a nossa vida espiritual que nós tivemos com Deus durante a semana em adoração para o Senhor no final de semana. Então a gente espera por você, fiquem com Deus e até segunda-feira, né? Tchau, tchau.